O Pai Celestial, Senhor Jesus Cristo, estou agradecendo este momento em que, Pai, nos dá para partilharmos a Tua Palavra com aquele que neste momento está em minha frente. Pai Celestial, possa abençoar a todos que estão neste momento acompanhando o programa. Abençoe, Senhor, e nas suas preocupações peço para que Tu respondas. Se houver alguma enfermidade, Pai, cure o corpo mortal, sabendo, Pai Celestial, que Tu já tens feito uma grande operação de curar os nossos corpos espirituais. Abençoe a todos que nos ouvem, circuncide os nossos corações, os corações de todos, para que ao ouvir a Tua palavra, como diz a Bíblia, no dia que se chama hoje, não endureçam os seus corações. Peço sua bênção a tudo no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Quero lhe convidar para abrir a sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo 11. Vamos ler o versículo 25 e também vamos ler Apocalipse, capítulo 3, vamos ler os versículos 14 até ao versículo 22. Então, leia comigo aqui as Escrituras, Romanos 11, versículo 25, Apocalipse 3, versículo 14 até ao versículo 22. Deus te abençoe. Assim se lê a palavra do Senhor. Romanos 11, 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Vou agora a Apocalipse 3. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus ricamente lhe abençoe e abençoe a sua palavra. Amado irmão, amada irmã que está a me acompanhar nesta hora, Deus te abençoe. Quero partilhar consigo um tema aqui. Pode não ser todo ele no dia de hoje, uma pequena porção
de uma forma leve, porque querendo que seja de forma profunda, você deverá participar em cultos na igreja mais próxima onde você se encontra. Então, se você está gostando da pregação e o evangelho que está a chegar a ti lhe interessa, então quer participar nas reuniões, nos cultos e participar nas reuniões de oração, então tome os endereços que vão passar no rodapé. Então você poderá nos contactar ou mandar mensagem para a nossa página. Nós já vamos de lhe encaminhar a congregação mais próxima do local onde você vive. Deus te abençoe. Hoje quero partilhar convosco sobre o assunto a plenitude dos gentios e a era de Laodiceia. Pode ser que, como eu disse, não seja completado todo o tema hoje, mas fique atento sempre quando nós estarmos a lhe trazer essa palavra de Deus. Deus designou um tempo limitado em que Ele trata fielmente para a salvação com os gentios. No culto passado, no culto que nós trouxemos na outra vez, falávamos de que para ser uma pessoa normal, você tem que dominar as estações do dia, tem que dominar as estações do ano, tem que sempre estar atento ao calendário para saber que hoje é dia, por exemplo, dia 22 de agosto e amanhã será 23, ou hoje é sábado, amanhã é domingo e agora é manhã, ou é tarde, ou é noite, e assim por diante. Isso mostra que você sabe a hora em que você está a viver. E é muito importante isso, porque te ajuda a fazer o seu programa e sabe dizer se um dado assunto ou se um dado programa está atrasado ou mesmo estás muito adiantado no seu plano de atividade. Também vai saber a hora das refeições, vai saber se é manhã, então vou tomar o pequeno almoço. Se é tarde, vou tomar o almoço. Se é noite, vou tomar a ceia ou o jantar. E assim por diante. Agora, quando não consegues dominar essas estações do dia, então você fica algo ridículo. Porque em plenas 7 horas você pode dizer que estou a jantar, em plenas 12 horas você pode dizer que estou a matabichar, algo assim, contrariando tudo quanto é o normal. Então, é preciso também que no capítulo espiritual você também perceba o dia em que nós estamos a viver, a hora em que nós estamos a viver. Não é só ser cristão, é muito bom isso, mas também deve saber o tempo. Deve conhecer o tempo. Jesus disse aos fariseus: vós conseguis reparar a face dos céus e discernir que hoje há de fazer um bom tempo, amanhã vai fazer um mau tempo, mas quando se trata das Escrituras, parece que estão distantes de perceber em que dia nós estamos a viver, em que hora você está a viver. Então, você não seja indolente, seja um sábio para Deus, ou na vista de Deus, conhecendo a hora em que você está a viver e a mensagem que Deus te dá no dia de hoje. Porque Deus te dá cada hora de Deus, não é cada minuto, cada hora, cada era, cada tempo. Deus tem dado uma mensagem ao povo que vive naquele dado tempo.
Então, se aquele povo, naquele dado período, não receber esta mensagem, então será condenado por não crer nessa mensagem. É isso que Deus faz. Agora, hoje queremos falar da plenitude dos gentios. Como eu estava a dizer, Deus tem um tempo que Ele designou, limitado, escuta só, limitado para a salvação com os gentios. Nesse período de tempo, Ele chama a sair um povo para o seu nome. Para fazê-lo, Ele se volta de Israel como uma nação e chama ao arrependimento individualmente o previsto de cada parentela, tribo e nação. Deus, quando Jesus veio a primeira vez aqui na terra, Ele veio para um povo bem determinado. Você sabe que aqui na terra são 3 raças de pessoas que vivem aqui na terra, que são os 3 filhos de Noé. A raça de Cão, Sem, Jafé, que faz os povos judeus, gentios e samaritanos. Quando Jesus veio a primeira vez, Ele tratou com os judeus e samaritanos. Ficou de fora um povo que é a maioria, que é a maior parte do povo aqui na terra, que são os gentios. Você pode ler isso, ou pode ler comigo, só para não dizer, olha pastor, está a dizer que Jesus, quando veio a primeira vez aqui na terra, não tratou conosco os gentios? Não. A missão principal que Ele tinha cá na terra era tratar com os judeus e os samaritanos. Os gentios foram dados um tempo especial. É este tempo que nós queremos falar dele, sobretudo sobre a última etapa deste período, que é a plenitude dos gentios, que é um espaço de tempo que Deus abriu para tratar o evangelho conosco, os gentios. Vamos abrir juntos. Abra comigo a sua Bíblia no livro de São Mateus, capítulo 10. Capítulo 10 de São Mateus. Você tem sua Bíblia aí, sempre que estiver a acompanhar o programa, e eu peço para que esteja com sua Bíblia. E se tiver alguma dúvida, não hesite, mande uma mensagem e nós responderemos. Pode ser no próximo programa. Mateus 10. Vamos começar do versículo 5. Diz assim: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, que são os gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos. Essa é a primeira comissão, nem era para entrar nos gentios, nem era para entrar nos samaritanos, mas ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Esses são os judeus, que era o primeiro grupo alvo da missão da primeira vinda de Jesus Cristo. E indo pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes e de graça dai. Você pode continuar lendo o texto todo sobre as instruções que o nosso Senhor Jesus Cristo estava a dar aos seus discípulos para ir na casa não das gentes que são os gentios, nem dos samaritanos, mas sim das ovelhas perdidas da casa de Israel.
Mas em São João, capítulo 4, você tem aí a sua Bíblia novamente, é um pequeno texto que eu quero primeiro para termos as balizas feitas. 4, começando com o versículo 1. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os discípulos, deixou a Judeia, foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. O outro povo que ele tinha que passar, não só nas ovelhas perdidas da casa de Israel, mas também para os samaritanos. Nós, os gentios, éramos pagãos. Deixe-me ler aqui uma porção da nossa mensagem aqui, só para sustentar. Nós, os gentios, éramos pagãos. Éramos os romanos, éramos os egípcios, éramos os filisteus, éramos os moçambicanos, éramos os brasileiros, éramos os americanos, éramos os chineses, que não tinham nada a ver com o evangelho na altura. E todos nós éramos inimigos daquele povo. Nós éramos filisteus, éramos amorreus, éramos adoradores do sol, éramos adoradores de Baal. Mas Deus reservou um tempo especial para tratar conosco. Agora, quando Deus abre essa brecha para tratar com você, para tratar comigo, e você desprezar o seu dia, aí a graça vai te deixar. Aí a misericórdia para ti acabou. Não resta mais sacrifício pelo pecado. Porque o que aconteceu consigo, ou o que pode acontecer consigo, é de novo crucificar Jesus Cristo pela segunda vez. Não resta mais pecado. Agora, quando Deus dá uma luz para nós, é tempo de você identificar-se com essa luz. Agora, havia 3 raças de pessoas na Terra. Nós podemos ser negros, morenos, amarelos, o que quer que sejamos, mas nós viemos de um sangue. E há 3 raças, as quais vêm do povo de Cão, Sem e Jafé. E esses são os judeus, os gentios e os samaritanos. Metade judeus e gentios. Agora, nós gentios, anglo-saxões, nós éramos pagãos, adorando ídolos. Não é por acaso que o evangelho, quando chega para as nações, chega para o nosso país, encontra pessoas ainda amarradas nas suas tradições. E o evangelho verdadeiro deve te libertar das tradições. Deve te libertar do paganismo. Deve te libertar das ataduras de Satanás que ele fez. Essa é a razão do evangelho. Agora, nós hoje vemos que as pessoas ainda correm para as suas tradições, para seus costumes. Meu irmão, você deve ser crente, verdadeiro, procurar Deus no seu dia. Agora, nós gentios, anglo-saxões, nós éramos pagãos, adorando ídolos. Não é por acaso que, mesmo nas nossas igrejas, a adoração idólatra veio. Mas o evangelho verdadeiro tem que chutar a idolatria. A idolatria é tudo aquilo que você coloca entre Deus e você. Aquilo que está no meio é um ídolo. Se na Bíblia, por exemplo, diz: não há um mediador
entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo. E você coloca no meio um ídolo, coloca no meio um santo, coloca no meio uma Virgem Maria. É idolatria, meu irmão. É idolatria. Adoração aos santos, Santo Padre, é idolatria. Quer dizer, você já não pode entrar diretamente em comunhão com Deus, coloca alguém no meio. Nós éramos idólatras. Irmão, se você é um cristão, abandone a idolatria no seu dia. Todas as formas idólatras. Abandone isso. Abandone a adoração de terço. Abandone a adoração de Santa Maria. Abandone a adoração de estátua de São Pedro. Um homem civilizado ainda com estatuetas. Meu Deus. Mas era a tendência dos gentios. Nós não estávamos esperando por nenhum Messias. Portanto, a primeira vez que o Messias veio à terra, veio tratar com os judeus e samaritanos, reservando um tempo para nós, os gentios. Agora escuta bem. Houve um tempo em que esses judeus, esses samaritanos, rejeitaram o evangelho do seu dia. E é ali onde começa a plenitude dos gentios, que é o que vai ser? Talvez você pergunte, pastor, o que significa a plenitude dos gentios? É o tempo em que Deus está chamando um povo de entre os gentios. Está chamando um povo no meio dos gentios. Este é um tempo em que Deus está a tratar comigo, com você, para a salvação. Porque depois disso, Deus cegou os olhos dos judeus, dos samaritanos, para não reconhecerem Jesus Cristo. Para que eu e você possamos ter olhos abertos. Possamos ter olhos abertos. Paulo aqui diz, em Romanos, onde nós lemos aqui. Você leia comigo aí, Romanos 11, 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo. Está a ouvir isso aí? É um segredo. Há muitos que não conhecem esse segredo, mas a própria Bíblia já chama de segredo. E você que está a ouvir é uma noiva. A noiva de Cristo recebe os segredos de Deus. Aleluia. Para que não presumais de vós mesmos. Nós não estamos a presumir. Não estamos a avançar em campo que nós não conhecemos. Estamos a avançar num campo bem conhecido. Que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Deus endureceu os corações dos israelitas para que o nosso tempo começasse. Estás a ver o amor de Deus? Ele cegou um povo para negar o seu Messias, para negar o seu Cristo, para negar Jesus Cristo. Até o próprio Senhor Jesus Cristo sabia. E ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão a fazer. Para que eu e você pudéssemos entrar, tivéssemos tempo com o Evangelho. Porque nós éramos pagãos, éramos rejeitados por eles. Agora, vamos ler juntos Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Hoje estou a trazer muitas escrituras para você. É para você estar com calma, estudar cada versículo que eu estou a te dar aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Só quero te mostrar que, de facto, o Evangelho não estava conosco e depois o Evangelho eles tiveram que negar, depois ser trazido para nós. E nós, por sua vez,
o nosso tempo está no fim. Se está no fim, então o tempo deles está para começar. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Esse era um dia quando Paulo e Barnabé estavam a discursar na sinagoga de Antioquia. Começando do versículo 44. 13:44. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Glórias a Deus. Eles se ajuntavam nos sábados, porque eles não criam na ressurreição. Por isso eles participavam dos seus cultos nos sábados. Não é sétimo dia. Esses eram os judeus, esses que guardavam a lei. Paulo e Barnabé iam aos sábados para poder encontrar esse grupo também reunido nos seus dias mais preferidos. Não leve isso, dizer que é para guardar sábado. Não. No sábado, juntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus, porque eram os dias deles. Então, os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando contradiziam o que Paulo dizia. Paulo era o mensageiro da era. Ele tinha a palavra no tempo presente. Ele tinha um evangelho especial. Por um lado, contrário ao que os fariseus ensinavam. Contrário aos que as denominações do dia ensinavam. E hoje também tenha muita atenção. Quando o evangelho verdadeiro vem, sempre vem quase que em contramão. Contrário com o que as assembleias ensinam. Contrário com o que a católica ensina. Contrário contra os testemunhas ensinam. Os do sétimo dia ensinam. Mas como é que esse evangelho há de vir? De acordo com a palavra. De acordo com a vontade de Deus. Jesus Cristo vem de acordo com a vontade de Deus, não de acordo com a igreja. Encheram-se de inveja, contradiziam o que Paulo dizia. Agora, escuta, versículo 46. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era necessário que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Agora está a acompanhar? Primeiro a palavra de Deus tinha que ser pregada a quem? Aos judeus. Esses que tinham cheio de inveja contra o evangelho. Por isso, se você tem inveja com a palavra de Deus, tem inveja com a Bíblia, tem inveja com a mensagem, com o pão do dia, você está simplesmente a se identificar como esses judeus tinham no seu dia. É um dos sinais também. Era o tempo deles que estava terminado. Encheram-se de inveja. Mas Paulo disse: era necessário que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Aí está o evangelho, veio para nós. O evangelho. Eis que nos voltamos para os gentios. Era aqui o começo da plenitude, não do tempo dos gentios. O tempo dos gentios, se você for ainda pesquisar através da Bíblia, não é isso. Essa é a plenitude dos gentios. O tempo dos gentios começa com o domínio gentio sobre Jerusalém. Dentro do tempo dos gentios começa a plenitude dos gentios. A plenitude começa aqui. O tempo dos gentios começa com a ocupação de Jerusalém por Nabucodonosor. Está a entender isso? E Deus conta isso. Conta o domínio sobre Israel. E Deus vai punir as nações que deixaram Jerusalém em ruínas. Mas nós queremos falar do nosso tempo, que é um tempo muito importante. É um tempo que as pessoas estão a deixar despercebido. Contradições de igrejas.
Era necessário. Agora nos voltamos para o gentio. Porque o Senhor assim nos mandou, eu te pus para a luz do gentio, para que seja de salvação até aos confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se, glorificaram a palavra do Senhor e creram todos quando estavam ordenados para a vida eterna. Sempre quando se trata de crer, ninguém crê por acaso. Crê todos aqueles que foram ordenados para a vida eterna. Agora, meu irmão, esse evangelho veio para nós. Deus endureceu um povo para que nós, os gentios, tivéssemos tempo de ouvir o evangelho. E esse período de tempo em que nós estamos a ouvir o evangelho, a Bíblia chama as eras da igreja. E essas eras da igreja estão em Apocalipse capítulo 3. E sobre nós agora, nós estamos a viver na última era da igreja. A era de Laodiceia. É a era pior de todas as eras. Você pode ver essas eras aqui. Eu não vou ler todas para remir o tempo. Se você precisa de entrar numa profundidade sobre as eras da igreja, como eu te disse no início, procure um tabernáculo mais próximo. Procure uma igreja da mensagem mais próxima onde você se encontra. Se tu não conheces, pode contactar-nos, nós vamos lhe ajudar para isso. É conhecido como as eras da igreja. A primeira era a era de Éfeso. A segunda era a era da igreja de Esmirna. A terceira era a era da igreja de Pérgamo. A quarta era a era da igreja de Tiatira. A quinta era a era da igreja de Sardo. A sexta era a era da igreja de Filadélfia. A sétima era, que é a última, que eu estou a dizer, que nós estamos a viver nesta era, a última era da igreja, que é a era de Laodiceia. Assim que a nossa era termina, ela termina com o arrebatamento da noiva. E o evangelho retorna aos judeus. De acordo com as escrituras, retorna para os judeus. E nós, os gentios, vamos no arrebatamento. Mas antes deste arrebatamento, nós temos que ser preparados. Por isso eu lhe disse no programa anterior que Deus nos deu um mensageiro, nos deu um profeta para preparar a nós para este arrebatamento. Agora veja só as características desta era aqui, que é a última era da igreja, a era de Laodiceia. A Bíblia diz que eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Essa era em que nós estamos a viver é uma era morna. Quando uma coisa não é quente nem frio, é morno, não presta. A adoração nesta era em que nós estamos a viver, a última era da igreja, é a adoração mais fraca de todas as outras eras. Nem é frio, nem quente. E o que faz uma coisa que não é frio, não é quente? O que faz água morna? Provoca enjoo, vômito. A Bíblia diz, porque não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Veja só o que diz aqui o profeta William Branham. Este profeta que tem a coluna de fogo. Ora, ele tem clamado para esta última era. Vocês têm a palavra. Vocês têm mais Bíblias do que nunca. Essa era que se vendeu mais Bíblia do que todas as outras eras. Mas as pessoas não lêem. É a era em que temos Bíblia no telefone. Mas as pessoas não lêem. Lê mais WhatsApp, mais outra coisa do que a palavra de Deus. Porém, não estão fazendo nada com a palavra, exceto dividi-la e retalhá-la
tomando o que querem e deixando de lado o que não querem. Não é isso que acontece nesta era aqui? Uma era morna. Nem quente, nem frio. Porque quente ou frio significa o quê? Ou seja fervoroso, cristão verdadeiro, ou mesmo seja incrédulo. Mas o que faz as pessoas hoje? Elas vão à igreja com um objetivo. Uns vão na igreja para serem enterrados. A igreja não é uma casa funerária. Não é uma seguradora. A igreja não é seguradora. Que assim que estou na igreja vão me comprar caixão. Não é isso. Na igreja não é para procurar amizades. Se calhar vou ser casado, vou procurar alguém lá. Não é isso, não é esse o objetivo da igreja. É para ir nascer de novo. Nem frio, nem quente. As pessoas são interesseiras. O que fazem? Toma a palavra e dividem-na. Vocês não estão interessados em vivê-la, mas em debatê-la. As pessoas querem debater a palavra de Deus. Os dias de milagre já passaram. Onde você leu isso? Querem debater o batismo bíblico em nome de Jesus Cristo. Uma coisa tão clara nas Escrituras, que ninguém alguma vez foi batizado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Se você conhece algum versículo, investiga, tenha um tempo, depois manda para mim, quero também conhecer esse versículo, onde alguém alguma vez foi batizado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Esse batismo é pagão. Não é batismo para o céu. É um batismo para um sítio onde você quer ir, que eu não sei, mas diferente do seu. Não estão interessados em viver a palavra, mas querem debatê-la. Oxalá você fosse frios ou quente. Se fossem frios e a rejeitasse, muito bem. Deus disse que poderia suportar, se fosse assim. Se ficassem incandescentes, quer dizer, quentes, até conhecer a verdade dele e vivê-la, e eu os louvaria por isso. Porém, quando vocês simplesmente tomam a minha palavra e não a honram, eu em troca tenho que me recusar. E muitas igrejas estão vomitadas da boca de Deus. Pode escrever bons nomes, Jesus Cristo, não sei, salvação está aqui, fogo do céu está aqui. Mentira! Se a palavra de Deus não está aí, é uma igreja de Satanás. Só não pode escrever isso, como disse Isaías, que vão procurar só o bom nome do homem, para tapar a vergonha. Mas por detrás, ali, há prostituição, há roubo. É a era de Laodiceia. É a última era da igreja. A era em que nós estamos a viver. Agora escuta só. Essa era da igreja, a Bíblia diz o quê? Eu estou lendo aqui a Bíblia, estou a juntar com a mensagem a era da igreja de Laodiceia. Esta mensagem. Como eu te disse, você querendo mais pregações do profeta Branham, faça o contato. Estamos disponíveis para lhe ajudar nisso. O que diz? Essa era diz, rica sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas Deus está dizendo o quê? Essa era é a era que se jactancia. É a era que diz que nós somos ricos. É a era de grandes e refinadas igrejas. É a era de coros preparados, afinados. A pessoa não pode cantar da maneira que o Espírito lhe traz. Na igreja a pessoa não pode gritar amém. Todos voltam a olhar para trás. É esta era aqui que nós estamos a viver. A última era.
que Deus está a tratar conosco. Agora, o que aconteceu com os judeus? No seu tempo do fim, eles rejeitaram a mensagem do seu dia. Rejeitaram a Paulo e Barnabé, que eram homens que Deus estava a lhes trazer a palavra. E essa era aqui, os gentios, no tempo do fim, o que eles vão fazer? Negam o mensageiro profeta que Deus os envia. Mesmo com sinais, prodígios, maravilhas que acompanham esse profeta, as pessoas desta era negam. Você vai dizer, não conheço esse profeta. Eu já te disse, está aqui. Dizem, rico sou. Nesta era, você sabe que a religião hoje é reconhecida como um grande negócio. As pessoas fazem de religião um negócio. Deixe-me ler aqui o que o profeta está a dizer aqui. É um fato incontestável que eles estão colocando administradores de empresas nas igrejas para cuidar das finanças. Quer dizer, não pode ser um crente simples cuidar das finanças da igreja. Tiram a liberdade dos cristãos de escolher quem deve ser administrador, quem tem que ser tesoureiro. Colocam o administrador das empresas, PCA de uma empresa, para dirigir uma igreja, porque a igreja tornou-se um lugar de negócio. Era de Laodiceia. E isto é o que Deus deseja. Não nos ensina a sua própria palavra na Bíblia, no livro de Atos, que 7 homens cheios do Espírito Santo e de fé serviram ao Senhor em assuntos de negócio. Pode certamente ver que Deus disse, tu dizes que és rico e eu nunca disse isso. Essa era, diz que eu sou rico, tenho riquezas. E de facto esta era materialmente está rica. Mas a riqueza material, a posse de riquezas materiais, não significa bênção de Deus. Não significa bênção de Deus. Nunca menosprezar uma pequena igrejinha, numa pequena missão lá no campo, mesmo aqui na cidade. Dizer que não haja Espírito Santo aí, porque não tem bancos de ouro, pavimento, não sei de quê. Essa era que nós estamos a viver. É a era que faz negócio com a palavra de Deus. Há programas de rádio, programas de televisão, numerosos esforços eclesiásticos que estão custando milhões e milhões de dólares. Programas na televisão para mentir. Pouca verdade nas televisões. Você já viu isso aí? Para mentir. É a era em que nós estamos a viver. Porque ela diz que ela é rica. É rica é o quê? É rica quase em tudo. Menos na palavra de Deus. É rica na mentira. A riqueza continua entrando abundantemente na igreja e o quadro de membros cresce juntamente com o dinheiro. Todavia, a obra não está sendo feita como quando não havia dinheiro. E os homens repousavam exclusivamente na habilidade que lhes era dada pelo Espírito Santo. Isso era quando o Espírito Santo tinha governo sobre a igreja. Era quando o Espírito Santo tinha poder sobre as pessoas. Mas agora o que tem poder sobre as pessoas é dinheiro. É dízimo. É o assunto de tudo. Na igreja só sabe que é dízimo. Você mesmo ir com moeda, tudo tem que despejar lá. Você está vendo que isso é o tempo do fim. Deus já caracterizou aqui em Apocalipse. Não pensa que Deus não é desorganizado. Ele conhece o fim antes do princípio. Antes do fim chegar, Deus já o conhece. Há pregadores pagos, assistentes pagos, ministros de música e ensino pagos, coros pagos, zeladores pagos, programa de entretenimento, diversão na igreja. A igreja não é para divertir. Um tempo para um pastor contar piada. No púlpito não é para contar piadas, meu irmão. É para pregar o evangelho. E não é para pregar aquilo que você quer, é aquilo que Deus quer. Se é um pregador da verdade, você tem que se firmar com essa palavra. Não pregar aquilo que você quer, aquilo que a igreja quer. Ah, não, se eu pregar contra, vão me tirar da igreja. Vale a pena te tirar aqui do que te tirar lá no céu. É melhor ser despejado aqui
comer bolacha de água e sal, beber água do riacho, do que tomar refresco aqui para depois ser atormentado no inferno. Sim, a igreja é rica, porém o poder não está ali. Deus moveu-se pelo Espírito, não pela quantidade de dinheiro ou talento da igreja. Deus nos deu um profeta. E o profeta faz a radiografia da era em que nós estamos a viver. É uma era condenada. É uma era em que Deus está fora da igreja. É uma era em que a palavra não é considerada nas igrejas. Agora, quero lhe mostrar quão diabólica tem se tornado esta ganância pelo dinheiro. As igrejas têm feito tudo em busca de um quadro de membro, especialmente dentre os ricos. Em todo lugar, há um apelo para tornar a religião tão atraente e empolgante, de modo que os ricos e cultos e todos que têm prestígio mundano entrem e sejam ativos na igreja. Olha, um trabalho missionário para que as pessoas se arrependam, tudo bem, mas não é conquistar os ricos, não é esse o desejo da igreja. Não é essa a missão da igreja. O evangelho tem que condenar o pecado. Agora, se um rico vem com seu pecado, não é para dirigir a igreja. Mas hoje está tudo confundido. Agora escuta aqui o que o irmão Brano diz. Mas que tipo de vida exatamente estão vivendo esses assim chamados homens espirituais e influentes da comunidade? Já parou para ver? Qual é a vida que se leva aí nas igrejas? Nos bairros de melhor classe social, abunda a prática de trocar esposas. Um cristão trocar esposa com outro, na igreja, com a autorização do pastor. Sinceramente, se não é Sodoma este que estamos a viver, se não se compara esses dias como o dia de Noé, não sei como poderíamos comparar mais. Troca de esposa, a prostituição, bando de jovens nas festas, causando um tremendo prejuízo em danos patrimoniais. Muitos acidentes provocados por quê? Bebedice. Mas às vezes bebe aonde? Na igreja. Igreja beber. Você é pastor que permite que lá na igreja se beba, se divirta, dance, troca mulheres na dança. Sinceramente, você é da proveniência lá do inferno, das profundezas. E um dia tu vai responder por isso. Você é membro da igreja que aceita isso. Está impávido a olhar com seus olhos isso, sabendo que Deus condena essas coisas. Porque nossa igreja nos permite. O presidente do município reza na minha igreja. O ministro tal está na minha igreja. Isso o que tem a ver? A santidade da igreja não se mede pelos diplomatas que participam nela. Não. Se participarem, louvado seja Deus. Mas não é nível de espiritualidade da igreja. Não. A imoralidade tem atingido um nível ainda não superado em atos sexuais promíscuos, vício de narcóticos, jogo de azar na igreja, fazer jogo, competição de bola na igreja, até na mensagem. Isso é preocupante. Estamos a fazer o quê? É diversão, passatempo. Irmão, igreja não é para passar tempo. Aí é para ganhar tempo com Deus. Jogo de azar. Vão à praia, todos nus. Pastor, nu. Esposa, nu. Crente, nu. Que vergonha isso é. Só mostra que são laodicenos. Homens do fim. Porque Paulo anteveu esse dia, que seriam dias trabalhosos para o evangelho. Você traz o evangelho assim, as pessoas não te escutam, desligam logo. Não quero ouvir esse pastor aí. Está a me condenar, está a me tirar o prazer de viver. Você não está a viver, está a morrer. Vida é a palavra. Narcóticos, viciados, e a igreja não condena isso. Fumante de cigarro, e a igreja não condena isso. Um crente com babalaza na igreja.
Está sentado na igreja com babalaza. E o pastor diz, irmão, você está bem, hein? Está bem, vamos lá pregar. Um pastor com punk, um pastor com brinco. É um pastor não de Deus, pastor do inferno, que guia para o inferno. É que vem fazer isso aí, com punk, com crista. Não só as igrejas denominacionais, as igrejas da mensagem. Que pouca vergonha. Essa era que estamos a viver é uma era em que Deus, tendo feito o diagnóstico, ela foi pesada na balança e achada em falta. Não tem nada que se aproveite se não se arrepender. Mas como era toda, não vai se arrepender. Mas como você é indivíduo, você pode se arrepender. Ainda há tempo. Ainda há tempo de ser salvo. Eu estou a trazer essa mensagem para tu conheceres o dia que estamos a viver. Nós estamos a viver nos últimos dias, na última era de Laodiceia. Essa era é a era de direitos. Direitos do povo. A própria palavra Laodiceia significa direitos do povo. São meus direitos. Tudo tem direito, tudo. Mas esquecem os deveres. Esquecem também dos direitos de Deus. Quem te trouxe aqui, ele não tem direito sobre si. Você, nessa era aqui, o profeta está dizendo assim, dê uma boa olhada ao seu redor. Você que está me vendo, você que está me acompanhando, agora faz um exame sozinho com caderno. Na sua zona, no seu serviço, na sua cidade, na sua vila, no transporte. Aonde você está? No mercado, examine as pessoas enquanto elas passam em sua frente. Faça um exame. Será que você pode selecionar aqueles que têm aparência cristã? Há de conseguir encontrar. Que têm aparência de ser crente. Porque hoje tudo é a mesma coisa. Veja como se veste. Se nós irmos nos vestuários, você vai apanhar todas as mulheres de calças. Satanás fez tanta campanha de calças que vestiu todas, até na igreja, e pastores cegos, guiando cegos. Ambos cairão na cova. Veja como se veste. Nus. Não estão vestidos. Estão nus. Homens de calções, com partes cornos, peito fora. Um cristão, o corpo dele é templo do Espírito Santo. Ele deve o guardar para tornar a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo não vive numa casa imunda, suja. Não. De calções, um crente, eu duvido. Eu tenho o Espírito Santo. Tem algum espírito, mas não santo. Esse espírito que te pôs calções não é santo. Você que sabe de onde conseguiu esse espírito. Pode ser da vovó, pode ser da família, pode ser da zona, pode ser do país. Porque cada país tem seu espírito. Cada bairro tem seu espírito. Cada família tem seu espírito. Mas se você é um cristão, por um só espírito, você é batizado, você é tomado. É o Espírito Santo. Então a tua vida é santa, você anda limpo. Cuida-se como se veste. As nossas irmãs não usam shorts. Não. Mas você há de encontrar hoje com calças. Em Deuteronômio 22:5, é uma abominação uma mulher usar roupa de homem. É uma abominação um homem usar roupa de mulher. Mas quem faz isso? Abominação para Deus.
Vamos trazer isso no próximo programa, com um pouco mais detalhado, para você entender essa era aqui. Faz um diagnóstico você. Como as pessoas agem, o que falam, onde vão, que tipo de conversa, são piadas só. Você surpreende alguém, pega o telefone dele. Pega o telefone dele para ver o que ele tem aí no telefone. Quantos casais lutam porque não querem partilhar o telefone? O que tem ali? O que tem? Guardas o quê? Hipócrita. Porque se você é um santo, o teu telefone não é nenhum segredo para coisas imundas. Não, a não ser questões profissionais, de serviço, segredo de Estado. Mas estamos a falar de coisas imundas que se guardam nessas coisas ali. Veja o que dizem. O que sai da boca é piada só. E a melhor piada que hoje acham é piada contra a palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, eu lhe convido para reconhecer Deus nesses dias em que nós estamos a viver. Deus tem nos dado uma mensagem. Deus tem nos dado um profeta. O profeta para esta era está aqui. Deus autenticou a mensagem deste profeta com a coluna de fogo. Essa que você está a ver aqui. Essa coluna de fogo é a mesma que conduziu o povo de Israel da terra prometida, ou da terra do Egito para a terra prometida. Conduziu o início do evangelho para nós os gentios, quando Paulo ia a caminho de Damasco. É a mesma coluna de fogo que apareceu a Paulo. E nesses últimos dias apareceu para autenticar o evangelho do tempo do fim. O nosso tempo, meu irmão, está esgotado. Não só o tempo do programa, mas sim também o tempo para este mundo aqui. Estamos nos últimos dias. Faz um exame sozinho. O que você precisa de fazer é se acertar com Deus, é se arrepender, pedir o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje ainda há salvação. Não há pecado que Deus não perdoa. Que Deus ricamente lhe abençoe. Uma pequena palavra de oração. Pai Celestial, obrigado por esse tempo particular que nos deu. Queremos agradecer, abençoe a todos que estavam a nos acompanhar. Permita, Pai Celestial, que arrumem suas vidas, creiam na mensagem de Malaquias 4, que vem nos preparar para que, Pai Celestial, não sejam achados em falta. Pedimos tua bênção no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. E nós estaremos aqui de volta no próximo programa. Não perca os nossos cultos. Será de grande valor para você no dia que se chama hoje. Não endureça o seu coração. Deus te abençoe. Te despede, Pastor Xingor, com promessa de estar mais uma vez aqui na próxima terça-feira. Deus te abençoe.